Uma loteria sorteia 3 números distintos entre 12 números possíveis. Aí a primeira coisa que ele quer saber é para uma aposta em 3 números, qual que é a probabilidade de acerto. Se você tem 12 números à disposição e a loteria vai sortear 3, o que você tem que perceber é a quantidade de trios que você consegue fazer tendo 12 números à disposição. Agora, imagina o seguinte, que os números são sorteados são de 1 a 12. Vamos só colocar como exemplo para você ter uma ideia do que ele está falando. Que trios eu posso fazer? Posso fazer o trio 1, 2, 3? Pode, é um sorteio possível. Posso fazer o trio 2, 3, 4? Sim, é um outro trio possível. E assim sucessivamente. O que é importante que você veja? Se ele falar que ele sorteou os números 1, 2 e 3, ou se ele diz que ele sorteou os números 3, 2 e 1, o sorteio é o mesmo, são os mesmos 3 números, a ordem não importa. Se a ordem não importa, o que eu vou usar é uma combinação, não importa a ordem dos 3 entre os 12 que eu estou selecionando. Portanto, eu vou fazer combinação de 12, 3 a 3. No fundo, isso aqui me diz o quê? Quantos trios de números eu consigo fazer tendo 12 à disposição. Isso seria, usando a fórmula, 12 fatorial, que é o fatorial do total, dividido pela diferença, 12 menos 3, 9 fatorial, e ainda dividido pelo número de elementos do grupo. Você está definindo trios, então por 3 fatorial. Vou abrir o 12, 12, 11, 10, 9. Parei aqui para poder simplificar com o 9 fatorial. E 3 fatorial. A gente vai simplificar o 9 fatorial. 3 fatorial a gente sabe que vale 6, portanto 12 dividido por 6 vai dar 2. Isso me dá 2 vezes 11 vezes 10. Vão ser 220 trios. Ou seja, dentre 12 números, há um total de 220 trios de números que você pode fazer. Dentre esses 220 trios, somente um vai ser da aposta certa. Somente um trio vai ser o vencedor. Só os 3 números sorteados definem o vencedor. Portanto, para calcular o item A, que ele dizia qual a probabilidade de acerto? A probabilidade de acerto é 1 em 220, que é apenas um trio correto dentre os 220 trios possíveis de serem feitos com os 12 números. Ok, isso define então a resposta do item A. Eu tinha que, portanto, entender que eu tenho que contar, calcular a quantidade total de trios, sabendo que eu tenho 12 números à disposição, e aí apenas um trio vai ser o do sorteio. Portanto, os casos possíveis dividido pelo total, 1 em 220. Já no item B, ele faz uma proposta diferente em relação à aposta. Você não vai apostar só em 3. Você não vai chegar lá e marcar um jogo com 3 números. Você vai marcar um jogo com 5 números. E aí, a ideia é que esse jogo seja mais caro do que um jogo comum, que seria o jogo em 3. Ele fala, se a aposta em 3 números custa R$2, quanto deveria custar uma aposta em 5 números? O que você tem que pensar é a quantidade de chances que você tem quando você joga em 5 ao invés de jogar em 3. Se eu jogo em 3 números, se eu faço uma aposta em 3 números, quantas chances eu tenho de ganhar? Quantos trios eu consigo fazer? Somente um. Só um trio existe. O trio definido pelos 3 números. Se eu escolher jogar, vou apostar nessa loteria e escolho os números 1, 2 e 3. Apostei em 3 números. No entanto, esses 3 números constituem apenas um trio, que é esse trio 1, 2, 3. Em qualquer ordem, ele continua sendo o mesmo trio.
trio 3, 2, 1, trio 2, 1, 3, não importa, mas eu só tenho uma possibilidade. O que ele está dizendo é que esta aposta custa R$ 2. O que aconteceria se eu fosse fazer uma aposta com 5 números? Eu chego lá na casa lotérica que propõe esse tipo de jogo e falo que eu quero apostar em 5 números. Só que eles só vão sortear 3. Lembre-se que o sorteio é de 3 números. Ainda assim, ele está permitindo que você faça uma aposta em 5. Se você aposta em 5 números, vamos supor que eu selecione os números 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos trios eu consigo fazer nesse conjunto? É quase a mesma ideia do que eu fiz aqui. Eu tenho que imaginar, dentre 5 números, quantos trios eu sou capaz de fazer. Porque se eu falar, eu dei o exemplo de números 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Se você aposta nesses números, quantos trios você consegue fazer? Por exemplo, 1, 2 e 3 é um trio. Ou 1, 2 e 4 é um outro trio diferente. O 1, 2 e o 5 é um terceiro trio. O 2, o 3 e o 4 é um outro trio. O 2, o 3 e o 5, um novo trio. Então eu posso ficar brincando de fazer trios diferentes. É isso que eu vou contar com essa combinação. Lembre-se que a ordem não importa. Novamente, dentre esses 5 números, vamos supor que você tenha escolhido os 3 primeiros para fazer um trio. O trio 1, 2, 3 é o mesmo trio 3, 2, 1. Então a ordem não importa, por isso combinação. Dentre os 5, quantos trios eu consigo fazer? Novamente, usando a fórmula 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial, e o número de elementos do grupo, 3 fatorial. Vou abrir os 5 até chegar no 3, então teríamos 5, 4 e 3, parei aqui, 2 fatorial é 2 mesmo, 3 fatorial. O 3 fatorial simplifiquei, o 4 dividido por 2 dá 2, isso me dá 2 vezes 5, 10 trios possíveis. Ou seja, se eu aposto em 5 números, esses 5 números me permitiriam 10 trios. Vamos imaginar o seguinte: um jogo comum custa R$ 2, mas esse jogo comum me dá um trio só. Um jogo em 5 números permite o quê? 10 trios. É como se eu tivesse 10 jogos comuns. Então ele teria que custar 10 vezes mais do que o jogo comum. Portanto, ele ia custar R$ 20. É exatamente isso que acontece quando você vai jogar, por exemplo, na Mega Sena. A Mega Sena tem um número que você aposta, um número mínimo. Você tem que apostar em 6 números, porque eles vão sortear 6 dentre os 60, se não me engano. O que você tem que fazer? Acertar os 6. Ok, se você joga em 6 números, você só tem uma possibilidade de acertar aqueles 6. Se você resolver apostar em 7 números, quantas combinações diferentes de 6 números você tem apostando em 7? São 7 combinações diferentes. Bom, então esse jogo tem que custar 7 vezes mais do que o jogo comum em 6 números. É exatamente o que a gente fez aqui. Ele não propôs isso. Ele falou de 5 números. Se ele tivesse nesse problema, pedido para você falar de uma aposta em 4 números, quanto custaria? Se você vai apostar em 4 números, o que você tem que visualizar? Quantos trios você consegue fazer? Exatamente o que a gente fez aqui. Se você faz a combinação de 4, 3 a 3, você tem isso. No entanto, eu vou pensar de outra maneira. Se você escolhe 4 números e você quer saber trios, vamos supor que eu tenha escolhido os números na sequência 1, 2, 3 e 4. Esses são os 4 que eu escolhi. O que eu quero saber é quantos trios eu consigo fazer. Se você quer fazer um trio entre 4 números, você só vai deixar um número de fora. Bom, se eu tenho que deixar um número de fora, quantos números eu tenho que eu posso deixar de fora? Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4.
Então, se eu tenho 4 possibilidades de deixar alguém de fora, eu tenho 4 trios. Eu nem preciso calcular essa combinação para saber que esse tipo de aposta vai me possibilitar 4 trios. E aí, novamente, se ele quer saber o preço, se um trio custa R$2, 4 trios tem que custar 4 vezes os R$2. Portanto, o preço aqui teria que ser R$8. Eu poderia ficar então fazendo aqui cálculo de todas as possibilidades. Vamos supor que eu vá apostar em 6 números. Quanto seria o preço dessa aposta? E assim por diante, fazendo as combinações. Muito legal esse problema.